Fica à vontade. Amém? Glória a Deus. Queridos, sempre que a gente vem para liberar uma palavra aqui, sempre é visando a qualidade de vida dos irmãos. Amém? Qualidade de vida, não só física, mas principalmente espiritual. Amém? Da forma como você crê, né? E como você começa, porque às vezes você foi ministrado de tantas coisas por aí, e nós vivemos de acordo com aquilo que a gente crê, mas nem tudo, às vezes, que a gente é enxertado aí fora, de anos e anos, daquilo que as pessoas pregam para você, às vezes é benéfico para a nossa vida espiritual, às vezes é uma ministração que te traz peso, que te traz condenação, estipulando o padrão de Deus. Se você não cumprir isso, aquilo, as bênçãos não vão te alcançar. E o que a gente tem ensinado aqui é uma mensagem que faz com que você viva corretamente, mediante a palavra de Deus. Amém, irmãos? Nem toda a palavra de Deus, às vezes, irmãos, te enche de fé. Tem palavra que às vezes você olha, meu Deus, eu não vou conseguir estabelecer esse padrão para a minha vida. Então você, em vez de se motivar, você fica desmotivado. Amém, irmãos? Mas nós temos trazido uma palavra aqui, não é banalizando o evangelho, não, nós não fugimos da palavra, nós priorizamos a palavra de Deus, mas é uma mensagem mais leve, é uma mensagem que te dá esperança, é uma mensagem que faz com que você, creia corretamente mediante a palavra, e quando cremos corretamente, a gente vive corretamente. Amém, irmãos? Aleluia. Quando você para pensar, não só pensar, mas para observar, de modo geral, o comportamento das pessoas, a gente sempre vê as pessoas correndo para lá e para cá, preocupadas, ansiosas. Os compromissos da vida cotidiana da pessoa faz com que as pessoas vivam sempre correndo, preocupadas. Muito desenvolve crise de ansiedade. E isso não é bom para a nossa vida espiritual. Pessoas, às vezes, não têm força para vencer aquilo. E ao invés de procurar, às vezes, a palavra, se fortalecer na palavra, não. Ela cada vez vai ao fundo do poço. Provocado por quê? Por N situações, por N problemas, que a vida corrida, a vida agitada, essa corrida frenética aí, gera na pessoa, deixa herança isso. Muitas pessoas estão doentes, muitas pessoas não dormem direito, muitas pessoas, às vezes, irmão, não conseguem ter paz na vida. Isso é o fruto dessa vida moderna. A doença que vai afetar mais as pessoas nesse século 21 é a ansiedade e a depressão. E isso se vê, isso está sendo refletido no comportamento das pessoas. Amém, irmãos? Então, queridos, essa crise de estresse, de ansiedade, ela, para muitos, se tornou um hábito, sempre correndo. Outros, por sua vez, são viciados. Eu conheço pessoas que são preocupadas ao extremo. Tudo se preocupa. E isso não é bom. Se preocupa com tudo, com detalhe. Eu falo assim, calma. Não há necessidade. Às vezes a gente se preocupa com algo que nem vai acontecer. Se preocupou à toa. Ao invés de ficar em paz no espírito. Mas eu acredito que tem pessoas assim perto de você, que anda com você, que desenvolve esse tipo de comportamento. Pessoas que se preocupam desnecessariamente. É um hábito que ela tem de se preocupar. Amém, irmãos? E a gente, quando vai para a Bíblia,
a gente vê isso. O próprio Jesus adverte seus discípulos dessa questão da preocupação, Jura, dessa questão da ansiedade. Isso é desde o começo, desde os tempos quando Jesus andava com seus discípulos. Tanto é que Jesus, ele fala aqui dessa questão aqui, Mateus 6, 25. Aleluia. Mateus capítulo 6, verso 25. Olha só o que o próprio Jesus fala para aqueles que estão caminhando com ele. Por isso vos digo, não estejais ansiosos. Olha só, a ansiedade na vida daqueles que caminhavam com Jesus. Certamente Jesus viu traços de ansiedade e preocupação na vida de seus discípulos. Ele disse: não andais ansiosos quanto à vossa vida, pelo que haver de comer, ou pelo que haver de beber, nem quanto ao vosso corpo, pelo que haver de vestir. Não é a vida mais do que o alimento, e o corpo mais do que o vestiário? Então, o que Jesus está dizendo aqui para os seus discípulos, querido? O que Jesus está chamando a atenção? O que Jesus está divertindo os seus discípulos aqui? Que o desfrute da vida vai muito mais além daquilo que a gente veste. O desfrute da vida vai muito mais daquilo que a gente come todo dia. Sabe, irmãos, ele diz: não é a vida mais que o alimento, meus filhos. Não é a vida mais daquilo que você veste. E ele dá, você certamente já leu isso, ele dá o exemplo dos lírios do campo, ele dá os exemplos das aves do céu. Às vezes, nós corremos por coisa desnecessária. E tu sabe qual é uma coisa que estimula você, às vezes até imitar um padrão muito além das tuas posses? É uma lástima do Instagram. Isso daí, irmãos, tem despertado às vezes um estilo de vida na pessoa, porque fulano de tal posta coisas e a pessoa às vezes se sente na obrigação de não ficar por baixo. E quer estimular. Sabe, isso é um veneno, isso é um mal da vida moderna. Quem anda mais comigo de perto, assim, não é que eu sou totalmente tapado para essas coisas, mas muita coisa eu não sei mexer no Instagram. Embora, para quem usa o Instagram profissionalmente, é necessário. Amém, irmãos? Eu não quero ser hipócrita a ponto de condenar isso. É uma ferramenta, inclusive, o Instagram da Igreja Vida, aqui que os irmãos mexem, né, semanalmente aqui, tem muitos irmãos que estão caminhando hoje conosco, que descobriram pelo Instagram. Então o Instagram não é só maléfico, o Instagram também é bênção. Eu estou aqui, sabe, de uma certa forma divertindo os irmãos, é para que não use isso como uma forma, de modo que te traga malefícios. Mas saiba desfrutar, extrair a parte boa dessa ferramenta, que é a internet. Amém, irmãos? Amém? Então, essa corrida por essas coisas, às vezes, tem deixado a pessoa, às vezes, preocupada, ansiosa, estressada, porque quer, às vezes, ter algo, porque a amiga enfim, comprou e quer igual, e aquela coisa toda, acaba despertando um estilo de vida, algo que às vezes está muito além das tuas posses, e você acaba comprando, depois se endividando, e quando você fica dívida, pensa numa coisa chata. Quem deve aqui? Ninguém deve. Ninguém vai se entregar agora. Ninguém, graças a Deus. Graças a Deus que aqui ninguém deve. Mas se você quiser experimentar o que é roubar tua paz, deve. Para saber como é uma ligação em cima da outra.
É uma ligação e isso tira a tua paz. Pensa. Queridos, mas a grande verdade é que a corrida por essas coisas, irmãos, ela tem gerado ansiedade, ela tem gerado preocupação e tem roubado até o sono de muitos. E Jesus disse: a vida é muito mais que um alimento, a vida é muito mais do que uma roupa de marca, a vida é muito mais do que uma roupa que foi gerada, uma peça que foi gerada. Jesus está dizendo isso. A vida é muito mais que isso, irmãos. A gente não precisa de muito para viver. A gente precisa do necessário. Sabe, queridos? E muitas pessoas estão com problemas gerados por essa corrida, por essas coisas. Mas eu creio, sabe, queridos, que o poder, sabe, o poder da cruz de Cristo pode quebrar todo o hábito destrutivo daqueles que estão sofrendo por essa causa. Eu creio nisso. Amém? Você crê? Amém, meu? Além, sabe, do poder da verdade que é liberada aqui semanalmente, eu creio que pode te livrar dessa tensão do estresse, mediante a mensagem que a gente prega, que Cristo já levou toda a condenação, que Cristo já levou toda a culpa, que tudo, sabe, que acontece contigo, comigo, conosco aqui, sabe, há um propósito maior. Cristo já pagou tudo ali. Nós precisamos ter a percepção espiritual para desfrutar todos os benefícios que Cristo já entregou ali na cruz para nós. Amém, irmãos? Aleluia. O poder de Deus, irmãos, é liberado quando entramos numa coisa que a gente fala constantemente aqui. O poder de Deus é liberado quando nós entramos no descanso. Amém? Para isso, acredite, nós precisamos, sabe, irmãos, nós precisamos aprender a confiar e a descansar em Deus. O descanso é a expressão mais poderosa de fé. Diga para a pessoa que está ao seu lado, diga: o descanso é a expressão mais poderosa de fé. Amém, irmãos? O descanso, acredite, o descanso é a expressão mais poderosa de fé. E uma coisa, sabe o que eu digo, sabe, irmãos? Eu até falei aqui na última vez que eu preguei. Às vezes, a gente se aperta financeiramente. A gente se aperta. Que eu creio também que acontece só comigo. Aqui ninguém se aperta financeiramente, amém? Ninguém se aperta financeiramente. Acho que é só comigo que me aperto. Sabe, querido, mas acredite, eu não entro em desespero. Eu deito a minha cabeça no travesseiro e durmo. A minha mulher diz que eu até ronco, mas eu não vejo. Eu nunca vi dizer uma pessoa que ronca e ela assumir que ronca. Nunca ouvi dizer isso. Todas as pessoas que roncam dizem que não ronca. É eu. Mas acredite, irmãos, isso não tem roubado a minha paz, é a minha falta de dormir. Amém, irmãos? Glória a Deus, porque eu confio no meu Deus. Eu creio que Ele é fiel e justo para cumprir. Eu sei que a provisão dEle vem para a minha vida. Eu descanso, eu estou aprendendo cada vez mais a descansar no Senhor. Eu não posso fazer nada, né? O próprio Jesus diz: qual de vós tem o poder de acrescentar um côvado à sua estatura? Eu não tenho poder de acrescentar nada, tudo está no controle de Deus. Ou eu aprendo a descansar no Senhor, ou eu vivo estressado, perco meu sono, no dia seguinte eu amanheço com olheira, e é a pior situação. Saí com um casal de irmão, essa semana agora, e aí nós estávamos conversando, e aí a gente falando a questão da idade, e o filho dele disse assim: nossa, pastor, eu lhe dou uns 40 anos.
Aí ele, 42, 45, falei, nossa, eu estou bem. Aí o homem interior, né, se inflou. O homem interior se inflou, né? Aí eu falei, não, irmão, eu vou fazer 52 anos. Nossa, pastor, 52, mas você tem uma cara de 38. Falei, glória a Deus. Mas sabe o que é isso, irmãos? É porque eu estou desenvolvendo aquilo que eu estou aprendendo aqui. Eu estou colocando em prática aquilo que eu leio a Bíblia. Não adianta. Ou você vive baseado na velha aliança, que é baseado nos teus merecimentos, na força daquilo que você pode fazer, ou você descansa na graça, descansa no padrão da nova aliança, que é baseado em tudo que ele fez. Eu estou vivendo baseado no que eu estou aprendendo. Cada palavra que é liberada aqui, eu ali sentadinho, eu só recebo, e eu coloco ela em prática na minha vida. Não deixo, irmão, a rotina, as coisas, roubar a minha paz, tirar o meu sono, não. Pastor, o senhor não tem conta? Eu tenho, irmão, não é pouca. Eu tenho conta para pagar, mas eu não entro em desespero. Eu não deixo essas coisas roubar a minha paz. Eu estou aprendendo e desenvolvendo na minha vida a descansar no Senhor. Nada está no controle da minha mão. Nada está no controle da minha mão. Sabe, queridos, esse descanso não é cruzar os braços, irmãos. Sabe, quando eu falo descansar, eu não simplesmente sento numa cadeira, fico balançando para lá e para cá, cruzo os braços e espero se explodir para lá. Não. Descansar é confiar no Senhor. Sabe, descansar é crer que eu sou um filho amado. É crer que Ele vai mover céus e terra só para me abençoar. Isso é descansar no Senhor. E dessa forma eu estou vivendo, sabe? Mas eu quero dizer para você que descansar, você que trabalha, trabalhe. Sabe, trabalhe com excelência, faça tudo do melhor. Lembre-se de manter o seu coração livre de toda ansiedade e preocupação. Por quê, pastor? Acredite. Olha, irmãos, o descanso libera mais favor. Quando nós aprendemos a descansar, nós desfrutamos de mais favor de Deus. Fala para a pessoa que está ao seu lado, diga, o descanso libera mais favor de Deus. Amém? Acredite nisso. Sabe, irmãos, nós estamos aqui hoje pela graça de Deus, amém? Você não moveu nada para que você pudesse estar aqui. Você está hoje aqui puramente pela graça de Deus. E quando a gente vai para a Bíblia, sabe, irmão, a primeira menção de graça na palavra de Deus está em Gênesis, capítulo 6, verso 8. Gênesis, capítulo 6, verso 8, que diz que Noé achou graça diante do Senhor. A revelação da palavra aqui está no nome Noé. Sabe, que significa descanso. O Senhor achou graça no descanso. Olha só. Sabe, irmãos, o descanso achou graça diante do Senhor. Isso é poderoso. Então, quando você está no descanso, você recebe mais favor da parte do Senhor. Por isso, irmãos, não adianta ficar correndo para lá, correndo para cá, deixar de dormir. Sabe, isso só vai te envelhecer, acredite. Mas aprenda a descansar. Aprenda a confiar no Senhor. Aprenda a exercer fé. Fé é o firme fundamento das coisas que não se esperam, mas a prova da que não se vê. Sabe? Fé é confiar, tá? O justo viverá pela fé. Quem é justo aqui? Amém? Que te justificou. Então Ele é fiel e justo para se cumprir tudo na tua vida. Nada depende de nós, tudo aponta para Ele. Amém, irmãos? Então a graça significa que você não está trabalhando, mas Deus está trabalhando para você. A graça é favor imerecido.
né? Chegou uma irmã aqui hoje, falei, pastor, ganhei no Maracape. Glória a Deus. Falei, irmã, não é o seu merecimento. Eles foram na minha casa, nem marquei. Falei, pois é. Pois é, irmãos. Essa irmã é muito querida, né? Ela, de vez em quando ela some, eu fico mandando mensagem para ela e tal, e ela fica aí correndo para lá, para acolá. Falei, irmã, eu tenho sentido falta da senhora. Hoje ela apareceu só para dizer que ela ganhou no Maracape. Glória a Deus por isso. Amém. Irmãos, mas a grande verdade é que é um engano nós acharmos que detemos o controle de alguma coisa. Sabe? Salmo 127, verso 2. Salmo 127, verso 2. Aleluia. Olha só. Olha o que diz a palavra. Já começa dizendo inútil. Inútil vos será levantar de madrugada, repousar à tarde, comer o pão que penosamente granjeaste, aos seus amados ele dá enquanto dorme. Você vê aí que quanto você dorme, quanto você descansa, Deus trabalha em teu favor. Deus está cuidando de você. Mas quando você não dorme, isso é sinal de falta de confiança em Deus. Isso é sinal de que você detém do controle, que você vai mudar tais coisas. Quando você age dessa forma, você está impedindo o agir de Deus na sua vida. Mas se você descansa, e você confia no Senhor, a palavra está dizendo, aos seus amados, Ele dá enquanto dorme. Quantos amados do Senhor tem aqui? Então eu estou falando para a pessoa certa, estou pregando para a igreja certa. Amém, queridos? Então o favor de Deus nos coloca em vantagem na vida. Por isso que nós precisamos descansar. E ter essa percepção espiritual desse, que há um favor liberado no reino espiritual, no mundo espiritual para nós. Você não foi o melhor, sabe, irmãos? Não era o melhor para aquela vaga de emprego. Mas se o favor de Deus sobre a tua vida, sabe, alguma coisa vai acontecer lá só para você ser empregado, só para que você colocar nesse lugar. Nunca tenha uma imagem errada de Deus. Sempre tenha boas imagens de Deus. Deus nunca quer o nosso mal. Deus sempre quer o melhor para nós. Acredite nisso. Sabe, irmãos? E por isso nós precisamos, sabe, irmão, lutar sinceramente contra essa preocupação, contra essa ansiedade, contra toda justiça que parte de nós. A justiça que parte de nós chama-se justiça própria, chama-se merecimento. Sabe, irmãos, e nós não merecemos nada. Tudo que acontece na nossa vida é pela graça e pelo favor de Deus. Sabe, tudo. Acredite. Sabe, irmãos? Então essas coisas anulam o favor do céu. Nós precisamos eliminar toda a justiça própria que parte de nós. Tem muitas pessoas às vezes que não abrem mão. Se tem uma causa ali, ela não quer abrir nada. Ela quer sempre ficar com a razão, irmãos. Sempre ficar com a razão. Olha, eu prefiro perder a razão, mas eu não quero sair debaixo do favor de Deus. E o próprio apóstolo Paulo fala isso aos Gálatas. Ele chama a atenção desses irmãos, que querem porque querem ficar com a razão, querem porque querem merecer, querem porque querem ter razão das coisas. Você conhece pessoas assim? Que briga. Você pensa que eu vou me abaixar para ela? Eu não me abaixo para ela. Puramente justiça própria, puramente merecimento.
É cristão, é. Mas você sabe, projeta para mim Gálatas, capítulo 5, verso 4. Olha o que o apóstolo Paulo adverte esses irmãos. Eles eram conhecedores da graça, mas eles estavam sendo ministrados para uma outra, sabe, querendo voltar para o legalismo. Olha só, de Cristo vos deles desligastes, vós que procurais justificar-vos aonde, irmãos? Na lei. Então, o que o apóstolo Paulo está dizendo? Eu, quando tento me justificar no meu merecimento, na minha razão, na minha justiça própria, eu estou automaticamente me desligando de Cristo. Imagina que o favor e a graça de Deus está aqui. Quanto mais eu quero merecimento para mim, mais eu quero que a minha causa seja defendida, seja entendida, eu saio debaixo do favor. Então, irmão, eu não me importo, sinceramente, fica com a razão, eu não quero sair debaixo do favor de Deus. Pode ficar. Prefiro muito mais o favor de Deus do que a minha satisfação do meu homem interior, a minha satisfação do meu ego. Prefiro muito mais ficar com o favor de Deus sobre a minha vida. Amém, irmãos? E ele diz, da graça decaíste. Isso é sério, irmãos, sabe? Então, quando nós pregamos aqui, é justamente ensinando para os irmãos que você pode sair da graça, mediante o teu merecimento, mediante a tua justiça própria. Então, isso são ensinamentos para que você possa viver uma vida melhor, para que você possa receber mais o favor de Deus sobre a tua vida. Para isso, você tem que aprender a descansar. Para você precisa ter revelação disso. Que as coisas, às vezes, a gente cresce o olho na vida do outro que está conseguindo as coisas, está prosperando, está avançando. Por que eu dou o dízimo, eu estou na igreja todo domingo, eu dou oferta, eu dou um saco de cimento para ajudar o muro do fundo, eu compro meia treliça, eu compro um tijolo, e eu não sou abençoado, pastor? Será se você não está vacilando bem aqui? Faz uma análise do teu comportamento, daquilo que você tem a apresentar diante das situações que acontecem no teu cotidiano. Analisa. Muitas pessoas estão saindo debaixo do favor, porque, irmãos, olha, porque não tem vigiado. E o outro lá fora está prosperando, está avançando, favor de Deus, graça de Deus vem sobre a vida dele, e você cresce o olho, porque ele está praticando os princípios. Então é isso. Amém, queridos? Aleluia. Segundo ponto para que a gente possa experimentar a viver no descanso. O que nós recebemos? Mais elevado estilo de santidade. O descanso é o mais elevado estilo de santidade. Amém, queridos? Gênesis capítulo 2, verso 3. Olha só. E abençoou Deus o dia sétimo, e o santificou, porque nele descansou de toda a obra que, como Criador, fizera. Amém? Então, veja só, queridos, santificar, no hebraico, sabe, significa ser separado, ser consagrado. Amém? Então, essa é a primeira menção da Bíblia de santificar, na Bíblia de santificar. E aí, queridos, a palavra santo está associado com o dia do descanso. E aí, queridos, o que acontece? Deus separou o sétimo dia como o dia do descanso e o santificou. Você percebe que o sábado, por isso eu tenho um amigo que ele é adventista, né? Ele protege o sábado. Para ele o sábado é santo. Ele não faz negócio, ele não pega dinheiro, ele não faz nenhum tipo. Para ele
é santo o sábado, ele é protegido. Sabe, querido, mas você sabe que hoje em dia, sabe, irmãos, eu dou graças a Deus que nós não vivemos mais na antiga aliança. Nós vivemos na nova aliança. Mas eles ainda defendem. Eles priorizam, eles guardam. Porque o sábado entrou na lei dos 10 mandamentos. Olha só, veja, Êxodo capítulo 20. Êxodo 20, de 8 a 11. Olha só o que diz a palavra. Lembra-te do dia do sábado, para o santificar. 6 dias trabalharás e farás todo o seu trabalho, mas o 7º dia é o sábado do Senhor teu Deus. Neste dia não farás trabalho algum, nem tu, nem teu filho, nem tua filha, nem o teu servo, nem tua serva, nem o teu animal, nem o estrangeiro que está dentro das tuas portas. Porque em 6 dias fez o Senhor o céu e a terra, o mar e tudo o que nele há, e o 7º dia descansou. Por isso o Senhor abençoou o dia do sábado e o santificou. Amém, irmãos? Aí você diz, pastor, olha, então ele está certo. Projeta para mim, Êxodo capítulo 31, verso 15. Êxodo 31, 15. De 6 dias se trabalhará, mas o 7º dia será o sábado do descanso solene, santo ao Senhor. Qualquer que no dia do sábado fizer algum trabalho, certamente, o que está dizendo aí? Morrerá. Né? Certamente morrerá. Então isso aqui é o versículo que eles usam como padrão para defender aquilo que eles acreditam. Amém, irmãos? Mas isto daqui, queridos, está na antiga aliança. Hoje nós vivemos uma nova dispensação, a dispensação da graça da nova aliança. Amém? Então você percebe que era um mandamento muito sério. Então qualquer um que violasse o sábado deveria ser morto. Agora, por que está na Bíblia? Porque Deus descansou. Por que Deus descansou? Projeta para mim Isaías capítulo 20, Isaías 40, 28. Não sabes, não ouviste que o eterno Deus, o Senhor, o Criador dos fins da terra, o que está dizendo aqui, irmãos? Nem se cansa e nem se fadiga. A Bíblia está dizendo, o profeta Isaías está dizendo que ele, Criador de todas as coisas, ele não se cansa, e ele nem se fadiga. Sabe, irmãos? E não se pode esquadrinhar o seu entendimento. Agora, irmãos, veja só, a Bíblia diz que Deus descansou, não porque Deus estivesse cansado, que a própria palavra está dizendo que ele não se cansa, mas porque tinha terminado sua obra e cumprido o seu propósito. Este é o descanso da criação. Amém, igreja? Amém? Israel guardava o sábado, mas nós hoje descansamos no domingo. Sabe, Israel guardava o sábado do descanso da criação, e nós temos o descanso da redenção. A Bíblia diz que hoje Cristo está sentado, Cristo está descansando, e nós estamos com Ele, sentados nas regiões celestes em Cristo Jesus. Amém? Você percebe, irmãos? Você percebe? Israel guardava, e muitos guardam.
E desse descanso do sábado da redenção, da criação. Mas nós, sabe, nós descansamos. Sabe, irmão, nós descansamos. Porque o Senhor ressuscitou no domingo, trazendo consigo um novo começo de uma nova ordem. O nosso descanso hoje é no domingo. Ele ressuscitou no domingo. Com ele trouxe um novo descanso e uma nova ordem. Amém, irmãos? É bom explicar. Então, essa era a razão que a igreja primitiva se reunia nos domingos. A igreja primitiva se reunia nos domingos, no partir do pão, na comunhão, faziam ceia. Atos capítulo 20, verso 7, somente na parte A, Jefferson. Aleluia. No primeiro dia da semana, estando nós reunidos com o fim de partir o pão, faziam comunhão, ceiavam, se alegravam. E o primeiro dia da semana é o domingo. Amém, queridos? Terceiro ponto. O descanso é uma atitude de fé. Você percebe que no descanso a gente desfruta de vários benefícios. Salmo 110, verso 1, a gente encontra uma profecia messiânica. Creio que ela tem muito a nos ensinar sobre esse descansar no Senhor e lançar fora toda ansiedade. Projeta aí, Salmo 110, verso 1. Olha o que diz. Disse o Senhor ao meu Senhor, assenta-te à minha direita, até que eu ponha os teus inimigos debaixo dos teus pés. Amém, irmãos? A gente sabe que, acredite, muitas coisas vêm para nos atrapalhar, para roubar nossa paz, para tirar o nosso bom convívio, às vezes, no ambiente do lar. Existe, irmãos, coisas, sabe, para te derrubar, para te atrapalhar. Mas quando nós estamos em Cristo Jesus, a Bíblia diz, se nós estamos assentados com Ele, o inimigo já está debaixo dos nossos pés, em nome de Jesus. Sabe, nós precisamos saber quem nós somos em Cristo. Nós precisamos ter essa autoridade. Sabe, irmãos? Então, o objetivo do Senhor Jesus, hoje, à destra do Pai, sentado à direita, sabe, é estar sentado junto com o Pai, colocando os inimigos, não só debaixo dos meus pés, mas debaixo dos pés de cada um de vocês. Todo aquele atrapalho, todo aquele impedimento, toda a manifestação do diabo para querer atrapalhar a tua vida, eu quero declarar em nome de Jesus que já está debaixo dos teus pés. Em nome de Jesus. Ele já é um derrotado. Ele não tem autoridade sobre a tua vida. Você está guardada pelo sangue do Cordeiro. Está selada pelo sangue do Cordeiro. Amém, irmãos? Efésios capítulo 12, verso 6. E nos ressuscitou juntamente com Ele. E com Ele nos fez sentar nas regiões celestes em Cristo Jesus. Sentar, irmãos, é descansar. Sentar é posição de reino. Amém, queridos? Então, nós reinamos com Ele em vida, pelo descanso. Quarto e o penúltimo ponto, a terra prometida hoje é o descanso. A terra prometida hoje é o descanso. Diga para a pessoa que está do seu lado. Se ela estiver dormindo, ela acorda logo. A terra prometida hoje é o descanso, irmãos. Aleluia. E a maneira como Deus age é completamente diferente da nossa. A maneira de Deus é descansarmos primeiro e depois vemos o resultado. Mas qual é a nossa maneira? Trabalhar, trabalhar, trabalhar e trabalhar. Depois, se tiver resultado, a gente descansa. Mas se não tiver resultado, trabalhar, trabalhar e trabalhar. Não é assim? Essa é a ordem. A maneira de Deus é descansa. Eu me lembro uma vez, nós estávamos em Fortaleza, na conferência
da Igreja da Paz, MDA. Eu me lembro que o pastor Sandro estava assumindo a Igreja da Paz de Fortaleza, o pastor Ibiúba estava indo para São Paulo com toda uma equipe a abrir a igreja de São Paulo. E aí era a conferência, Fábio. E a nossa igreja é uma igreja pequena, mas imagina só o trabalho que dá, né, pastor Neto, para a gente organizar, né, tudo. Né, tanto detalhe. Imagina uma igreja grande, muito grande. E ele preocupado, e ele tinha algo para fazer que era de extrema importância. De extrema importância. Ele estava preocupado com aquilo, corre para cá, corre para acolá. E o Espírito Santo veio e disse para ele: descansa. Descansa, meu filho. E ele acabou se ocupando demais com um ponto que ele precisava. E acabou esquecendo aquela outra. E depois que quando ele se deu conta que ele tinha algo para resolver, já estava resolvido. Sabe? Às vezes, irmãos, a gente se preocupa à toa. Tudo que Deus quer que nós venhamos a praticar na nossa vida é aprender a viver nesse descanso. O descanso fala diretamente de confiança nele. O descanso fala diretamente de nós estarmos exercendo a nossa fé nele. Quando nós não aprendemos a viver nesse descanso, em outras palavras, parece que tudo é atribuído a você. E deixa ao impedimento de Deus operar em alguma área da tua vida. Sabe, irmãos? Então, nós sempre queremos o resultado primeiro para depois descansar. Isso fala diretamente com essa rotina, essa corrida frenética pelas coisas aí. Mas precisamos contrariar a natureza humana. A ordem do Senhor é para que nos esforcemos para entrar nesse descanso. Então, a ordem do Senhor é que nós venhamos nos esforçar para entrar nesse descanso. Olhe para a pessoa do seu lado e diga assim: entrar no descanso é uma ordem de Deus. Amém? Entrar no descanso, acredite, é uma ordem de Deus. Amém, irmãos? Olha só o que diz Hebreus capítulo 4, verso 11. Hebreus 4, 11. Ora, à vista disso, procuremos diligentemente entrar naquele descanso, para que ninguém caia no mesmo exemplo de desobediência. Sabe, queridos, Hebreus capítulo 3 aqui, ele mostra que os filhos de Israel não foram permitidos entrar na terra, porque duvidaram da promessa de Deus. Mas em vez de dizer que eles nunca entrarão na terra, o Senhor diz: não entrarão no meu descanso. Projeta aí o Hebreus 3:11. Olha só. Hebreus 3:11. Assim jurei na minha ira, não entrarão no meu descanso. Por quê, queridos? Porque eles sempre viram as coisas. Deus já tinha liberado para eles. Deus já tinha dito que a terra era deles. Mas eles viram impossibilidades. Eles não acreditaram na palavra de Deus. Então, quando nós não acreditamos na palavra de Deus, sabe, nós impossibilitamos o agir dele na nossa vida. Porque a gente não creu. Esses irmãos, eles não desfrutarão do meu descanso. Por quê? Viram impossibilidades. Existia, mas Deus já tinha entregado, era só confiar. Amém? Então a palavra hoje para você é: aprenda a descansar no Senhor. Aprenda a confiar no Senhor. Se Deus te prometeu, Ele é fiel e justo para cumprir tudo aquilo que Ele prometeu na tua vida. Tudo.
não tem nada, nem uma vírgula passa sem cumprir o que Deus tem para você. Ou você se entrega aos desígnios que Ele tem para você, ou você prefere continuar caminhando à tua força. Foi o que aconteceu com aqueles irmãos. Deus estabeleceu direção. Deus providenciou a provisão, o alimento, a água, tudo. Mas a jornada, ela se prolongou, porque não ouviram a voz de Deus. Enquanto isso, houve morte, houve envelhecimento. Sabe, queridos, muitos deles, muitos, milhões, não entraram no descanso. Por quê? Não confiaram no Senhor, não acreditaram na palavra dele. E hoje a palavra da nova aliança, a palavra da graça é: aprenda a descansar no Senhor. Não tente fazer as coisas na sua força. Aprenda a descansar no Senhor. Amém, queridos? Deus chama a terra prometida de descanso. Significa que o que era uma terra física para Israel no Velho Testamento, irmãos, hoje aponta para a graça. E esse descanso é da nova aliança. A terra prometida hoje é o descanso. A terra prometida hoje, acredite, é o descanso. O trabalho deve ser no descanso. Amém? É o último ponto. Então a vontade de Deus é que experimentemos a bênção de Salomão. Que bênção de Salomão era essa? Sabe, Davi, seu pai, tinha subjugado todos os inimigos. Então Salomão, irmãos, pôde desfrutar do descanso de todos os lados. Projeta para mim 1 Reis, capítulo 5, verso 4 e 5. Ele não tinha inimigos, nem adversidade alguma. Quando não se tem inimigo, quando não se tem nada contrário, qual é a tua atitude? Descansa, relaxa. Então Salomão, ele pôde desfrutar disso. Olha só o que diz: agora, porém, o Senhor meu Deus me tem dado descanso de todos os lados. Não há nem inimigo, nem adversidade alguma. Verso 5. Pelo que intento edificar uma casa ao nome do Senhor, meu Deus, como falou o Senhor a Davi, meu pai, dizendo: teu filho, que porei em teu lugar, no teu trono, esse edificará uma casa ao meu nome. Amém, queridos? Então, por causa do descanso, ele pôde edificar uma casa para Deus. Se nós, como casa espiritual, morada do Espírito Santo, quisermos edificar casas para Deus, irmãos. Quando eu falo de casa, eu falo de pessoas. Se nós quisermos ganhar mais pessoas para Cristo, nós precisamos aprender a descansar no Senhor. E se deixar ser esse instrumento de Deus, e se deixar ser esse canal de bênção na vida das pessoas, mas para que nós possamos encher outro de verdades espirituais, que vençam toda a incredulidade, que vençam toda a condenação, que vençam toda forma de crer errada, nós precisamos estar cheio de verdades da nova aliança, irmãos. É dessa forma que nós iremos ganhar pessoas para Cristo. É nesse descanso, é confiando nessa graça de Deus. Sabe, o Senhor Jesus é o nosso Davi que derrotou todos os nossos inimigos. Então, por essa razão, irmãos, nós podemos desfrutar do descanso de todos os lados, para podermos edificar com liberdade, Fábio. Para edificar com verdade. Amém?
Para isso, irmãos, precisamos lutar contra a ansiedade. Nós precisamos lutar contra essa preocupação. Lutar contra toda incredulidade que leva a perder a paz e o descanso. Então, a mensagem que eu quero deixar para você hoje, aqui em nome de Jesus: vença toda ansiedade, vença toda preocupação, aprenda a confiar e a descansar no Senhor. Não é na tua força que as coisas vão acontecer, tudo é na força de Deus. Amém? Aleluia. Eu quero chamar o ministério de louvor aqui.